Olá, Laís. Seja bem-vinda Olá, mais uma vez. Bira. Muito obrigada. Saudações a todos. Isso. Então, no encontro passado, nós falamos um pouco, né? Você abordou a questão da constelação familiar, da hierarquia, do pertencimento, porque tudo isso nos trouxe através daquele item que você anteriormente destacou, transtornos mentais como desequilíbrios multifatoriais, quer dizer, são múltiplos fatores que podem provocar aquele desequilíbrio, ou sofrimento psíquico, ou transtorno, né? E você está abordando, mostrando esse cenário assim, onde a questão do sistema ele pode provocar esse adoecimento, né? Pode pesar nesse conceito, nesse contexto. E nós estaremos hoje para falar sobre o dar e receber, quer dizer, faz parte das leis da ordem do amor, é isso? Isso, faz parte da ordem do amor e é um dos pilares que o Hellinger percebeu em relação ao equilíbrio da pessoa, né? O que é o dar e receber, esse equilíbrio entre dar e receber? Um exemplo de um cliente meu, eles se casaram muito jovens, a moça e o rapaz, e ele ele já tinha entrado na faculdade de medicina, ela já tinha entrado na faculdade de administração, mas ela fez o seguinte: não, você vai, continua, porque afinal de contas você vai ganhar muito mais depois, né? Então você continua a faculdade, eu seguro para nós, vou trabalhar, tranco a minha faculdade, você estuda, e ao final, quando você terminar, eu aí volto para a minha faculdade. Então, ela fez isso e ele seguiu, ela também, trabalhando muito, até que finalmente ele se forma. E aí ele diz: bom, agora eu vou voltar à minha faculdade, né? Ele falou: só um minutinho, eu tenho que fazer a residência, porque sem a residência eu não sou muita coisa, né? Eu tenho que ser um especialista. Tudo bem, então você termina a sua residência e aí depois eu volto, né? Acontece que ele na residência conheceu uma moça que fazia a mesma coisa que ele, médica como ele. E aí, quando lá pela meados, quase no final da formatura, ele falou assim: olha, moça, esposa, eu não quero mais. Ela respira fundo. Mas como? Você prometeu? Mas eu não quero mais. O que aconteceu? Houve uma ruptura do equilíbrio entre dar e receber. Ele devia muito a ela, muita coisa. Ele devia toda a formação a ela. Ele devia toda a estruturação como profissional a ela. E ele não suportou. A dívida com ela era imensa. E aí, com isso, ele rompe para não arcar com a culpa daquela situação, né? Ele poderia ter feito de outra forma. Há pouco tempo eu soube de um vídeo que falava exatamente disso. Um rapaz cuja separação aconteceu, mas ele disse ao advogado: olha, a gente vai se separar, mas X% do que eu ganho minha vida inteira será para essa moça, que eu só sou o que eu sou em função do que ela fez por mim. A relação inviabilizou, porque é muito difícil quando as pessoas não caminham juntas e quando uma delas fica devedora da outra, que eles continuem seguindo de uma forma harmônica. Mas, de qualquer forma, ele reconheceu a importância dela na vida dele, né? Então, isso diminui um pouco o trauma e o custo do problema,
né? Uma relação que, por exemplo, está sempre equilibrada, ou melhor, está sempre desequilibrada, mas se aceita perfeitamente, é entre pais e filhos. Se a gente pensar bem, quanto um filho não deve ao seu pai. Por quê? Em primeiro lugar, não é? Em primeiro lugar, só o fato dele nascer naquela família e ser cuidado, se ele chegou até aqui é porque ele foi cuidado quando pequenininho. Foi amamentado, né? Foi alimentado, foi lavado, foi colocado para dormir, não é? Foi lhe ensinado as primeiras palavras. Enfim, mas como que um filho pode vamos dizer assim, reparar o tanto que ele recebeu? Oferecendo àquele que vem depois, ou a um filho ou a vida. Se você não tem um filho, você pode oferecer o tanto que recebeu dos seus pais, que é impagável, a vida, oferecendo o teu trabalho, oferecendo a sua boa vontade, oferecendo o seu amor àqueles que estão à sua volta, né? E outra relação que essa também não tem como pagar é a relação de Deus conosco, né? Mas como que a gente pode pagar isso? Não há possibilidade. Ou do Mestre Jesus conosco. Então, como que a gente repara isso? Por isso o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu amor, com toda a sua vontade, né? Realizando o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. Aí a gente reequilibra essa balança, não restituindo aquilo que a gente deu, mas oferecendo muito que recebemos àqueles que estão à nossa volta. E a gente vê esses desequilíbrios muito comuns nas relações, por exemplo, entre os pares, né? Numa relação de casal, por exemplo. Quando um dá muito e o outro acaba fazendo alguma coisa ruim, por exemplo, uma traição, porque não consegue dar conta do tanto que o outro deu, não é? E como é que a gente pode manter um relacionamento depois de uma traição? De alguma forma, fazendo o outro reconhecer o erro. De que forma? Não é falando toda hora, olha o que você fez, olha o que você fez. Não. Mas fazendo algo que não precisa e nem deve ser do mesmo tipo, mas, por exemplo, olha, tudo bem, você fez isso assim, pois agora eu vou de férias com os nossos filhos e você vai ficar aí trabalhando. Um exemplo, por exemplo, né? Quer dizer, dá um troco no sentido de que o outro não... de que o outro pague, de que o outro perceba que cometeu um erro. De alguma forma, fazendo algo que faça com que ele se sinta devedor, mas também equiparando. Mas também fazendo algo, por exemplo, eu tenho um exemplo muito interessante. O rapaz, casal, e ele jogava, perdeu muita coisa, muito dinheiro no jogo. E ela segurou as pontas. Lá pelas tantas, claro que ele era devedor dela, né? Tá certo? Ela fez algo, ela se envolveu com uma pessoa, se arrependeu e falou para ele: olha, eu me envolvi. E aí ele, nossa, que absurdo, eu não consigo aceitar isso. Peraí, mas você não traiu a sua relação com ela quando jogou tudo que era de recurso de vocês? Então, ponto final. Ela fez, você fez, estão quites. Eu não estou dizendo, gente, que se deva trair, tá? Não é isso. Eu estou só querendo dizer, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que nessa situação houve um equilíbrio. Ela também fez algo ruim. Então, ela baixou a vibração, ela baixou a sua, vamos dizer assim, seu poder, né?
Ela estava muito boa em relação a ele, porque ela não tinha cometido erro nenhum. Ela cometeu um erro, ela cometeu um pecado, né? Errou o alvo, e ele aí pôde agora, os dois podem agora voltar a crescer na relação um com o outro. E ele tem que aceitar, sabe? Né? Então é o preço. Oi. Perfeito, isso. Você está trazendo então um outro conceito, né, da constelação sobre dar e receber, e trazendo esse exemplo que muitas vezes nessa relação familiar, relação mesmo de pares e tal, onde a pessoa oferece tanto que a balança fica desproporcional e o outro se sente quase que excluído, é como se jogasse fora do prato ali, porque ele não consegue dar conta daquilo, nos chamando a atenção para esse equilíbrio, né, do dar e receber, né, favorecendo que haja essa noção de equilíbrio. Mas essa noção de equilíbrio no conjunto dos pais, da família, requer também muita maturidade, né, Laís, que normalmente nós não temos nesse mundo de expiações, né? A gente fica com as dívidas impagáveis e a gente desqualifica o outro. Muitas vezes uma desqualificação, olha só, na verdade, é quando eu sinto que eu não tenho dignidade perto do outro, entendeu? Aí eu desqualifico para ele, para na minha mente ele cair. Só que quando eu faço isso, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou me desqualificando cada vez mais, né? Perfeito? Se eu desqualifico alguém que tem muito valor, quem é que na realidade está se desqualificando? O outro continua no valor dele. Agora, tem algumas pessoas, Bira, que se acham mesmo muito boas. Isso eu não faria de forma nenhuma. E aí é um problema. Por quê? Porque por mais que o outro faça, eu acho que ele vai ser sempre um devedor meu. Como que essa relação vai poder prosseguir? Ela não pode. A relação de casal, ela pressupõe a igualdade entre os dois. Pode até um ter vamos dizer, ser melhor em alguma coisa, o outro ser melhor em outra, mas de qualquer forma exige uma parceria, uma igualdade para que são complementares, né? Complementares, exatamente. Complementares, para que possa seguir, né? Muitas mulheres se sentem melhores do que os homens e vice-versa, né? Vice-versa, da nossa natureza, né? E cabe a nós que estamos nesse processo de crescimento estarmos atentos, né? Para que a saúde mental de todos nós, do sistema, seja favorecida. Então nós estamos aqui encerrando nosso 4º bloco desse grande tema central, transtorno mental e obsessão. O subtema foi o que é saúde mental. Estamos aqui encerrando essa fase de 4 encontros e posteriormente estaremos numa outra sequência já abordando a questão de outro subeixo, né? O ser humano segundo o Espiritismo. E aí vai ser mais ampliado aí. Então, deixamos aqui para que você possa fazer o até logo e agradecemos muito, mas muito mesmo a você, aos internautas que estão aqui acompanhando, vibrando. Tem pessoas de todos os lugares, né, que compartilham, vibram e que, sobretudo, para nós mesmos, aqui em primeiro lugar, nós possamos beneficiar dessas máximas, né, que estão sendo trazidas com a proteção da espiritualidade e que possa chegar àqueles que vão ter contato, ajudando para que a gente possa ter uma felicidade, né, relativa, mas feliz nesse nosso plano ainda. Estamos aqui para as suas despedidas nessa primeira fase. Eu que agradeço muito, agradeço ao MAP, Casa do Coração, e agradeço muito a você, Bira, Celso, e a todos que estão nos ouvindo aqui. Obrigada. Graças a Deus. Então compartilhe esse conteúdo. Agradecemos a vocês todos. Muita paz, paz de luz, paz e bem. Sobretudo nosso Mestre Maior Jesus, que nos guie, que nos ampare. Que assim seja, graças a Deus.